Oi, meus amigos que acompanham meu canal no YouTube, sejam bem-vindos ao Velho Lúcio, Religião e Curiosidades. Obrigado por acompanharem meu canal, pelos inscritos, pelo carinho que vocês têm por mim. Onde eu moro aqui está tendo uns festejos aqui, então espero que o barulho aqui fora não atrapalhe. Estamos em época de aqui no Ceará, né? Aqui tem no meu distritozinho aqui, nem cidade tem os festejos da Igreja Católica, né? Festas de padre, que chama aqui, né? E é justamente sobre esse tema, sobre religião, que eu trato no meu canal, então eu vou falar sobre religião. No meu canal eu falo mais abertamente, mais pesado um pouco, né? Eu faço lives no Facebook, mas lá eu não pego tão pesado, porque são muitos amigos meus aqui, né? Para não ficarem chateados. Mas no YouTube eu posso escancarar. Então, o que eu quero falar é a questão do sistema religioso. Eu quero falar da religião em si, né? Porque se nós temos um Deus tão completo, né? Um Deus tão perfeito, para que recorrer à religião, né? A doutrinas, né? A líderes, né? Para quê? Se nós já temos nosso Salvador, que é Jesus Cristo, né? Então, eu acho obsoleto, sabe? Então eu vou mostrar à luz das escrituras, né? Se precisamos de religião realmente ou não, né? Então vamos lá, tá? Eu tô com algumas pesquisas aqui que eu faço, tá? Então eu dividi aqui em 19 perguntinhas que dê para respondermos à luz da Bíblia. A Bíblia vai responder essas perguntas, quer dizer, né? Se precisamos de religião ou não, né? Vamos lá. Se Jesus Cristo é nosso Salvador, precisamos de religião, precisamos de líderes, precisamos de padres, de pastores, de anciãos, precisamos de rabi, alguma coisa assim, né? Vamos lá. Primeiro, eu não vou ler os textos da Bíblia que eu vou citar aqui, tá? Porque meu tempo é curto. Não vou e não para não ficar um vídeo tão grande também, né? Meu tempo é curto, meu canal é pobrezinho. Então eu vou dizer os textos e vocês em casa podem olhar, tá? Podem pesquisar e ver se eu tenho razão ou não, tá? Tirem suas conclusões. Então vamos lá. Primeiro, Jesus veio trazer religião ou vida, né? Jesus veio trazer religião ou veio trazer vida? 1 João, capítulo 1, versículo 2. Deem uma olhadinha lá, para ver. Depois olhem 1 João, capítulo 5, versículo 11. Né? Vamos ver o que lá diz. Jesus veio trazer religião ou vida? Segundo, para os discípulos, né? Os discípulos lá do passado. Para os discípulos, apenas Jesus serve como exemplo? Ou homens, doutrinas e religiões são indispensáveis? O que diz o Evangelho, né? João, capítulo 8, versículo 31. Resposta: 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 ao 5. João, capítulo 6, versículo 68. Mateus, capítulo 15, versículo 9. Responde isso. Vocês vão dando pausezinho, né? Dá o pause e vão lá ver na Bíblia, tá? Terceiro, o caminho, a verdade e a estrada que conduz à vida. A casa é uma denominação, uma organização religiosa? Acaso será uma empresa especializada nisso? Resposta: João, capítulo 14, versículo 6. Vamos lá. 4. Se Jesus é o caminho para os atalhos, se Jesus é o caminho, para que buscar uma instituição criada pelos homens? Para quê? Né?
Olhem lá João capítulo 6, versículo 37. João capítulo 10, 14. João capítulo 27, verso 28. Quinto, se a palavra está nas escrituras, para que buscar um líder religioso? Pode ele revelar algo além das escrituras? Né? Resposta, João capítulo 8, verso 31. Hebreus 8, verso 10, 11. João capítulo 6, verso 45. João capítulo 2, verso 27. Sexto, quando Cristo disse que a relação criador e criatura passam por uma instituição. Quando foi que Cristo disse isso? Né? Que nossa relação com o Criador e com a criatura deve se passar por uma instituição religiosa. Resposta, Marcos 9, verso 39. Mateus 6, verso 6. Romanos 8, 39. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 35. Sétima perguntinha. Quando Cristo vinculou a salvação de alguém a uma instituição? Quando foi que Jesus Cristo vinculou a salvação de alguém a alguma instituição religiosa? Resposta, João 3,16. João 3,36. João 5, verso 21 ao 24. 1 João 5, 12. Oitava perguntinha. Quando Cristo afirmou que para ser discípulo, você deveria ser membro de uma instituição religiosa. Quando foi que Jesus Cristo falou isso? Né? Que para a gente ser discípulo, a gente deve pertencer a alguma instituição religiosa. Resposta, João 13, versículo 35. Nono, se cristianismo é exercício do amor ao próximo, para que fundar instituição e estruturas para ensinar algo tão simples? Resposta, Mateus 25, verso 42. 1 João 3, 14. 1 João capítulo 4, versos 7 e 8. Décima perguntinha. Se participar de denominações for critério para estar com Deus, por que os grandes profetas de Deus, tal como João Batista, Jonas e tantos outros, estavam afastados das organizações religiosas? Mateus 23. Mateus 3, verso 1. Jonas, capítulo 1, versículo 1. Hebreus 1, verso 1. 11ª perguntinha. Quantos templos Jesus construiu? Qual denominação ele fundou? Que placa Jesus deixou? Se não deixou, por que seu líder os constrói? Se deixou, onde está? Dessas inúmeras denominações, qual delas foi fundada por Jesus? Ou pelos apóstolos? Alguma delas foi fundada por Pedro, João, Paulo, pelo sobrinho de Paulo, pelo sucessor de Paulo? Teve alguma igreja fundada por eles? Tem uma carta apostólica autorizando a instituição a existir? Vamos à respostinha. Mateus capítulo 24, verso 24. Hebreus capítulo 8, verso 2. Efésios 2, verso 20. 12ª perguntinha. Onde está a referência bíblica dando autorização para um homem se apossar de passagens bíblicas, da autoridade apostólica para si e fundar denominações religiosas? Os apóstolos não deram? Se a resposta for, o Espírito Santo autorizou. Que espírito confuso é esse que revela uma verdade diferente para cada líder? Né? São mais de 60 mil denominações, contraditórias, confusas e divididas.
Quantas verdades existem? A verdade está dividida, será? Vamos lá. João, capítulo 1, verso 11 ao 19. 2 Pedro 2, 3. Mateus 20, verso 25. Mateus 23, verso 5 ao 8. 13º. Jesus chamou de igreja seus discípulos, aqueles que aceitam a sua disciplina, ou ele chamou de igreja um local sagrado, um prédio, uma placa e CNPJ e tudo? Resposta: Mateus 18, 17 ao 20. 1 Coríntios 6, 9. 1 Pedro 2, 5. 14º. A organização, a reunião dos apóstolos, tinha por objetivo ser um portal de acesso entre Deus e os homens. O objetivo era amparar e instruir as pessoas numa época sem acesso à palavra de Cristo escrita. Portanto, sendo só um simples instrumento pedagógico, catapultável ao ensino de Cristo e nada além disso. Resposta: Atos, capítulo 11, 44 e 45. Efésios 4, 13 ao 14. 15º. Para que o templocentrismo? Se templo era um só, o judaico, e este mesmo foi derrubado e abolido por Cristo, para que outros? Vamos à resposta. Hebreus 8, 13. Hebreus 9, 11. Hebreus 9, 11, né? Romanos 9, 4. João capítulo 2, versículo 19 ao 21. 16º. Para que o congregacionismo? Se onde estiver dois ou mais em seu nome, ali estará ele, Jesus Cristo. Em reuniões familiares, quer dizer que em reuniões familiares não se congrega? Resposta: Mateus 18, 20. 17º. Para que clericalismo? Se hoje temos acesso às palavras de Jesus nas Escrituras para nos instruir. Resposta: João 8, 31. Mateus 23, 10. 1 João 2, 27. João 6, 45. Hebreus 8, 11. 18º. Para que o pulpipocentrismo? Para que o pipocentrismo? Se podemos instruir uns aos outros. Mateus 20, 25, até o 28. Mateus 23, 10. Finalizando com a 19ª, para acabar de arrebentar. Para que denominacionismo? Para que criar placas e CNPJs? Para anunciar o evangelho, boas novas? Esse eu não vou citar nem texto bíblico, né? Porque o resto já prova tudo, né? Então, para que denominacionismo? Para que religião? Para que criar placas e CNPJs? Para anunciar o evangelho, que é as boas novas? Simples, anunciemos uns aos outros, tá? Não precisa de religião. Não precisa, tá? Basta você ter Deus no coração, se juntar 2 ou 3 ali numa sala, começar a falar de Deus, ler a Bíblia, um explicar, né, raciocinar a base das Escrituras. Pronto, tá aí a resposta. Então, meus queridos amigos, Jesus, para finalizar com tudo, Jesus não veio trazer religião alguma, tá? Religião é simplesmente um meio, é uma empresa, sabe? Com CNPJ e tudo. Deem um pause e pesquisem tudo isso que eu falei, para ver na Bíblia se realmente é isso que eu estou dizendo ou não. Beleza? Em breve, mais coisas do meu canal para vocês sobre religião. Obrigado.